ajude, esforce a nossa coragem. Pois bem, tivemos 2 hinos maravilhosos, né? O Ezequiel, Maristela, e assim os irmãos vão aperfeiçoando essa parte tão importante. Eu estava ouvindo o irmão Carlos falar sobre o cântico, e de fato aquilo é a pura verdade. Você chega indisposto, indisposta, e começa a cantar, logo você vê que sai uma coisa, parece desembucha, não? Dói a garganta no início, fica fechado aqui, parece que o hino está alto demais, está fora da música, do tom certo, mas quando você deslancha e tudo alivia, não é? Pois bem, nós vamos ler a Bíblia em 1 Samuel capítulo 10, apenas o verso 9. Apenas o verso 9. E sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Senhor Deus, Pai amado, a mudança do coração pode significar a salvação da alma, a solução dos problemas. E se isso tem que acontecer hoje à noite, com alguém aqui nesta casa de oração, que isso possa acontecer, começando da plataforma até na portaria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Amém, Senhor. Um minutinho. Eu estava querendo cantar esse hino de pé. Muito obrigado. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu gozo e luz, entrando em meu coração. Não tem no hinário da igreja, não, irmão Carlos? Não? É isso aqui. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Entrando no meu coração.
mudança. Deus muda o coração. Nós temos vários fatos nas Escrituras registrando mudança de coração, endurecimento de coração. Deus pode todas as coisas. A maior floresta do mundo é a Amazônia, floresta amazônica. E lá não cai uma folha se Deus não permitir. Até mesmo a árvore. Quem muda é Deus. O homem pode fazer um caroço de feijão com todas as propriedades de um feijão, propriedades nutritivas. Mas tem uma coisa: ele planta aquilo e nunca nasce, nunca brota. É uma coisinha que tem ali, que é a vida. Ali é Deus. É Ele que faz aquela metamorfose. A semente cai, madura, cai. Se ela cair verde, ela apodrece. Então cai depois de madura, apodrece, na verdade, mas com vida. Então Deus faz aquela transformação, aquela mudança. Sem Deus, nada se realiza neste mundo. Nem mesmo a bala do revólver sai para matar um pai de família. Isso aí é uma lei criada por Deus. Uma certa feita, o profeta de Deus, no desespero da vida, ninguém deve copiar isto. Ele pegou um Smith, daqueles que não falham, revólver, daqueles americanos mesmo, e puxou no ouvido. Mas Deus saiu da pólvora, da espoleta. Ali não tinha vida. Não saiu um tiro sequer. Ele, desesperado, jogou o revólver para lá. Aí Deus deixou a vida da espoleta entrar de novo. O revólver disparou, a bala pegou na parede. Então, ninguém deve experimentar isso, porque se você experimentar, a bala sai, não é? Ele não fez experimentando. São acontecimentos que marcam a vida de um profeta, que nós não entendemos. Mas ele criou a natureza com mudanças diversas, começando pelas estações do ano. Nós temos aí o inverno, o verão, o outono, a primavera, as estações. Ele fez com que a lua tivesse influência sobre a terra, de tal forma que tudo quanto é raiz deve ser plantada para brotar na lua minguante. E o pai do profeta, o irmão Branham, falou para ele sobre plantar, sobre coisas assim. Não, a lua não está boa. E o irmão Branham disse: eu não vou plantar na lua. Ele disse: então plante, você vai bater com a cabeça na parede. Faça isto fora da lua, certo? Então tem a lua fazendo mudanças, até mesmo exercendo influências sobre o homem, sobre a mulher. Existem o zodíaco, os signos, que fazem inclusive a sincronização da vida dos próprios seres e regem acontecimentos, como aquela estrela guiou os pastores até onde estava Jesus. E tudo isso tem uma regência, a ponto do profeta dizer, uma regência zodíaca. Ele disse que o zodíaco é uma Bíblia aberta.
rege, sim. Eles dizem, os estudiosos, os astrólogos, dizem que Judas e Caifás era de Capricórnio, Jesus era de Áries. Eles têm um estudo sobre isso aí, muito importante. Agora, temos no dia também, o dia ele começa com a aurora, e temos o dia chamado assim, vem a tarde, logo vem o crepúsculo da tarde, e em seguida a noite. E quem vive no mato, quem gosta da natureza, que vai para a natureza, para o mato, para os rios, para as matas, sem estar enfadado daquilo, acostumado com aquilo, cansado do barulho da rua, da cidade, percebem que há uma sinfonia a cada instante do dia. Durante o dia são os pássaros. Na medida que o dia vai mudando, então vai mudando também a sinfonia. Nós podíamos até ouvir um pouquinho sobre isso. Por favor, irmão Cresce. Isso aí está chegando à tarde. Agora você vai relaxando. Você que está tenso, vai se relaxando. Não tem mais, não? Agora você está numa rede, lá dentro da mata, sozinho. Isso é à noite. Amanhã eu vou, é o Curiano. Amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu vou para a ceia. Amanhã eu vou mudar. Esse é o brutal. Isso faz a gente chorar. Veja só, como são bons amigos. O irmão Vicente está aí. Você abre o olho, você abre o olho. Ali eu fico sozinho, eu e Deus. E eles. Vocês não sabem o quanto isso é bom. E a gente começa a torcer para não amanhecer. Mas esse aí já está na madrugada, esse camarada aí. Ele dormiu cedo e agora acorda de madrugada. É coruja, né? É coruja. A sua noite é sultando. É assim que a gente fica lá na mata. Já está amanhecendo já. Não deu nem um tiro.
O danadinho acordou já. Seresteiro, né? Tá cantando pra mulherzinha dele, pra namorada dele. Isso é o Luquemba cantando na porta da namorada. O Urutau ainda tá acordado? Começa a bagunça. Pra que amanheceu? A gente ouve sozinho, a gente chora. Não, o irmão Vicente tá aqui não? Tá não? Ah, tá ali. Ele chorou ali no escritório com ele. Não, pastor, não tô chorando não. Olha ele. A mudança que vai ter. Isso aí já está claro. Já aqui. Esse Deus. Aí você vai vendo a mudança. Depois, durante o dia, aí vem a tarde, começa tudo de novo. Aí a pouco o Brutal já não canta mais, o Curiango silenciou. Aí entra essa coiseira toda, ecoando. Olha ele aí. Nem te vi. Eu te falei. Eu bem estou te vendo. Estou te vendo aí no galho do pau, viu? É. Vai embora, rapaz. Isso tem um peito, mas é isso aí mesmo. Canta igual Ezequiel. Bom, irmão, então vamos fechar aí, ó. Deixa os passarinhos agora. Vamos fazer uma mudança agora. A vida natural sofre várias mudanças. Biológica, moral, social, intelectual. Começa com a concepção, termina com a morte. Essa é a vida natural. Mas ela você está notando já que há mudanças em tudo. Você já vai compreendendo que um dia isso vai mudar. Se está tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz. O mar é assim. Quem tem experiência no mar sabe. Está na bonança, inclusive ele é regido pela lua também. A maré é de acordo com a lua. Essa dona lua faz coisa que não é brincadeira. E quando tem uma bonança, você não pode esperar outra coisa, senão tempestade. A única coisa que pode acontecer em seguida é uma tempestade. Mas quando tem uma tempestade, logo que você pode esperar é a bonança. E nós vamos fixar um pouquinho sobre o poder de Deus para transformar. Nós precisamos descansar nessa fé que Deus tem poder para transformar. Agora, nós somos crentes
Hoje eu vi um irmão dizendo, existe crente que não é cristão, mas todo cristão é crente. Ele está certo, todo cristão é crente. Nem todo crente é cristão, porque até o diabo é crente, né? Ele crê. Ele crê em Deus, diz São Tiago. Então, o cristão é aquele que crê. É o crente que crê na diversidade. O manufaturado só crê na prosperidade. Ele só crê quando tudo vai bem. Quando tudo está combinando com os seus sentidos, com os seus princípios, com sua sinceridade, com suas intenções, com sua boa vontade, com seus interesses. Então ele é crente, ele é cristão. Mas, conforme diz o irmão Branham, qualquer coisa agita o seu temperamento e lhe tira fora do centro, lhe tira fora do sério. Ele fica violento, ele fica agitado, ele fica preocupado, o que é, sem dúvida alguma, uma resposta da dúvida. Então a Bíblia nos dá tipos que não falham. E Paulo faz referência de Abraão como um crente verdadeiro, que creu contra a razão, quando ele e sua esposa já estavam amortecidos. Sara tinha o seu ventre amortecido. É a linguagem bíblica. Teria, portanto, que passar por uma mudança, por uma transformação, o que é uma mudança radical, para que a promessa de Deus se cumprisse, porquanto ela era impossível de ser aceita pelos sentidos humanos. Tanto que Sara riu, descrendo de si mesma, de suas possibilidades. E quando nós estamos ouvindo a pregação do Evangelho, muito especialmente a mensagem revelada para esta presente hora que estamos vivendo, nós não estamos ouvindo um Evangelho do passado. Nós não estamos ouvindo apenas um evangelho roto. Nós estamos ouvindo uma coisa que realmente está além das nossas possibilidades. Está muito além. Porque eu tenho dito, e vale a pena ser repetido isto muitas vezes, eu dou conta de ser batista, dou conta de ser presbiteriano, qualquer pessoa pode ser, pentecostal, católico, adventista, mas essa mensagem não. Essa mensagem é a coisa impossível do dia. Essa mensagem é a promessa de Deus feita a Abraão quando ele estava sem nenhuma possibilidade. Isso é taxativo. Se alguém quer tomar isto para alimentar as concupiscências da carne, é problema de quem quiser tomar para si nesse sentido. Mas na verdade não há como contestar. Você pensa, a mensagem de Lutero no seu dia era impossível, era a barreira mais difícil que existia.
era como a promessa de Deus para Abraão. Sempre a mensagem da hora foi maior do que o homem, porque ela sempre foi Deus. E quando Elohim estava lá com Abraão, não foi Abraão quem fez propósito para com Elohim, para com o Senhor. Não foi Abraão que fez promessa para o Senhor, para aquele Elohim que estava com ele. Foi Elohim, é claro, o Senhor, quem fez promessa para Abraão, porque o poder estava com ele. Era o mesmo Deus que estava ali, que pegou o barro, lá no princípio, que fez o homem e soprou, e lhe deu vida, transformando o pó em carne, ossos e sangue, sistema cardíaco, cerebral, nervoso, estomacal, intestinal. Era o mesmo Deus que estava ali, gente. E é o mesmo Deus que está aqui. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você sabe que o profeta chegou na casa da irmã Muser Hat. Ela era uma fiel cristã, uma mulher que trabalhava na enxada e tinha uma fé perfeita. Ela cria naquele seu amigo profeta. Ela cria de coração em tudo que o irmão Branham contava para ela, falava para ela. E um certo dia o irmão Branham contou para ela que ele estava num determinado lugar, que inclusive não era a região de esquilo, numa árvore onde o esquilo não vive, não é habitat dele. E Deus falou com ele para falar a palavra falada. Então, falando a palavra, o esquilo apareceria lá no galho daquele sicômoro. E ele mataria. E foi exatamente o que aconteceu. O irmão Branham falou a palavra e o esquilo apareceu lá. Pela palavra falada. Não existia nada. Aquele mesmo haja isto, haja aquilo, lá de Gênesis, capítulo 1. Haja isto, haja aquilo. Isso mostrando que o haja estava aqui, no século 20. E contando isso para aquela viúva, irmã, ela simplesmente creu no seu coração. E quando ela creu, caiu o poder do Espírito Santo, tomou conta da casa. Os seus 2 filhos estavam brincando ali, não eram convertidos. E o profeta disse, em outras palavras, o que você quer que mude aqui nessa casa? É a situação financeira? Qual é a mudança que está precisando a minha casa nesta hora? A sua casa? De qual mudança? Em que sentido? O que precisa ser mudado aqui? Toma essa pergunta para você. Se você tivesse oportunidade de mudar uma coisa hoje, uma apenas, Deus te desse essa oportunidade agora, de mudar um quadro em sua vida, em sua casa, o que é que você lhe pediria agora?
Uma mudança financeira? Pois bem, se você quiser, então vai aparecer dólares na sua mesa. Você está precisando? Essa é a sua maior necessidade? Você está precisando de dinheiro? Seu problema é financeiro? Então Deus vai resolver esse problema financeiro seu. O que é que você pede agora? Para que seja mudado em sua vida. Uma coisa que venha de fato mudar a sua vida. Talvez você queira mudar o estado dessa irmã sua que está aí assentada na cadeira de rodas. Basta você falar e ela se porá de pé. Você quer o dinheiro? Quer $1 milhão? Ele virá aqui na sua mesa agora, como o esquilo apareceu lá. Pelo haja dinheiro agora nessa mesa. Você quer a mudança dessa cadeira de rodas, dessa sua irmã, desse sofrimento? Fala. Mas acontece que quando ela falou, ela disse: eu quero a conversão dos meus filhos. E o profeta apenas olhou para eles. Eles mudaram de cor. Começaram a chorar. E ele disse: eu lhes dou os seus filhos. Amém. Houve uma mudança ali dentro. Pelo pedido da mãe. Ela não falou antes da hora. Quanto tempo o profeta foi em sua casa? Quantas vezes ele comeu com ela? Chegou o dia, chegou a hora exata para aquilo acontecer. E ela soube pedir, ela soube aproveitar. Aqui na mensagem da graça, nós vemos uma mudança tão grande na vida de um rapaz. Eu quero simplesmente ler. É simples esta mensagem. A mensagem da graça, a partir do parágrafo 155. Ele diz: a graça de Deus é assim. Deixe-me lhes contar uma história concluindo. A graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei, e este rei poderoso tinha um filho, e ele era o seu filho único. E certo dia um assassino matou aquele rapaz, impiedosamente. Trouxe um transtorno terrível para aquele reino, para aquela casa. Afinal de contas, rei também chora, rei também sente, o rei também entristece, o rei também é humano. E de um momento para o outro, a casa do rei foi mudada, em luto, em tristeza, em lágrimas. Veja só, e através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. Finalmente eles encontraram aquele assassino. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. E quando o fizeram, um julgamento foi feito e uma sentença foi dada. Oh, isto foi uma coisa terrível. Ele havia assassinado o filho do rei.
Ele havia transtornado um lar, uma família. E ele, por certo, sabia o que viria sobre ele. Eles o colocaram em outra cela secreta e trancaram as portas, acorrentaram suas pernas para que ninguém, os guardas ao redor dele, porque sabemos que tipo de punição terrível este rapaz iria receber, porque ele havia matado o filho do rei, o real filho do rei. Ele matou o rei, portanto, o sucessor do rei, aquele que seria o rei quando seu pai morresse. Ele foi colocado nas celas secretas, despido, vestido com nada a não ser uma tanga. E lá estava sentado naquela condição, morrendo de fome, não davam nada para ele comer. Ele estava sentado naquela condição e ninguém podia mudar aquela condição. Pesava uma sentença sobre ele. E seu pai e sua mãe, e nenhum advogado, e nenhum pastor, e nenhum papa, nenhum bispo, nenhum cartão de político, nenhum deputado, nenhum senador, ninguém podia fazer uma mudança naquele quadro. Então eles o trouxeram para fora para o julgamento. Ele foi encontrado culpado e provado ser culpado. E a sentença foi feita, que era para ele ser executado sob terrível pena de morte. Ele era para ser morto aos poucos, até que sua vida mortal terminasse. E ninguém podia mudar aquela sentença. Sentenciado pelo juiz, ele tinha que morrer, porquanto havia matado o filho do rei. E ele implorou, e ele clamou, e disse: embora eu seja culpado, sinto muito porque fiz aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu fiz. Eu não quis fazer aquilo daquela maneira. Parece que realmente não havia solução. Não havia mudança para aquele quadro. Nós nos encontramos nesta condição muitas vezes. Não há mudança. Não há meio como mudar esta situação. Não há meio como mudar esta condição em que eu estou. Não há meio como mudar sua casa. Não há meio como mudar sua filha. Não há meio como mudar seu filho. Não há meio como mudar sua mulher. Não há meio como mudar seu marido. Por certo, seu casamento está falido. Por certo, você se sente perdida, se sente perdido em determinada coisa, em determinado sentido. Mas, certo dia, o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz. O pai do moço a quem ele havia matado. O rei desceu lá para visitá-lo. E para lhe dizer, falar com ele, e lhe dizer acerca de haver matado seu próprio filho, o único filho que ele tinha, o seu sucessor, portanto. Ele havia matado aquele rapaz, e ele disse: eu vou descer para falar com ele. E quando ele desceu até lá,
Ele olhou para aquela cela como uma cela para animais. Ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás em um canto, chorando. Seu rosto bem fundo, sua boca também, seus olhos bem fundos. Seus olhos estavam cheios de pus. Quantas lágrimas aquela mãe não havia derramado por ele. E todo mundo dizia: ele merece, ele matou o filho do rei. E sua boca já estava branca, sem água, sedento. Ele tinha que morrer daquela forma, daquela maneira. Ele merecia, afinal. O rei disse: levante, levante, levante. Tem você ainda força para se levantar? Levante. Eu não posso pregar nisso aqui agora, mas levante. Ele veio até ele e olhou para ele e disse: por que você matou meu filho? O que fez o meu filho com você? O que ele fez para merecer tal morte da maneira que você o matou, golpeando com uma lança até a morte? Ele disse: nada, meu senhor, coisa alguma. Simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira, minha própria imprudência, minha própria maneira. Está pensando você na sua própria imprudência, na sua própria maneira? Ou quer você culpar alguém? Eu o matei porque eu tinha inveja dele. Eu peguei no meu desequilíbrio mental e o matei. Disse: agora vou morrer sob a sua justiça, Senhor. Senhor, eu mereço morrer. Eu fui mau, eu fui perverso, eu fui imprudente, eu errei. Eu reconheço isto e sei que mereço isto. A única coisa pela qual estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. O rei virou os seus calcanhares e saiu. Foi até uma escrivaninha e disse: destruam todas as anotações. Deus pode mudar o quadro. O rei estava mudando o quadro. Deus pode mudar. Deus pode fazer o riso se transformar em lágrimas e as lágrimas se transformarem em risos. Deus pode mudar água em vinho. Deus pode transformar coração de Maria Madalena, coração de Zaqueu, coração de Samaritana, coração de Raabe, coração de dois rapazinhos sem educação, sem respeito.
sem reverência, que estavam ali na casa daquela viúva. Deus pode mudar. Destruam todas as anotações. Você sabe, coloque-as no mar do esquecimento. Mas esquecer que esse rapaz matou o seu filho, quem pode esquecer? Eu não esqueço o que ela fez para mim. Eu não esqueço o que ele fez comigo. Eu não posso esquecer. Mas Deus pode esquecer tudo que você fez e tudo que você faz. Você não pode esquecer-se de quem te ofende, de quem fala de você, de quem te fere, às vezes até com razão. Mas Deus pode, e você gosta, você dá aleluias, e você grita. Você lembra do velho crente que estava lendo a Bíblia lá no sótão, lendo aquele livro de geografia, quando leu que há um lugar no mar que não tem fundo. Você fica alegre, você fica feliz, quando sabe que os seus pecados foram apagados, foram lançados no mar do esquecimento. Mas você não pode esquecer, você não pode perdoar, e a fé perfeita só virá através do perdão. Jesus disse: se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Por isso, muitas vezes os errados ficam mais certos diante de Deus, e os que têm razão se condenam. A pessoa corre muito mais risco, ela está correndo muito mais perigo quando ela está cheia de razão. Destruam todas as anotações. Aí vamos rezar. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esqueça-te do que ele te deve. Esqueça-te. Jogue isto no mar do esquecimento, daquilo que ela te deve, e verás como você vai prosperar muito mais. Destruam todas as anotações, lavem-no, justifiquem-no pela fé e traguem-no à minha presença. Eu enviarei um manto para ele. Mas o que é isto? Esse lugar deve ser dado para o meu filho, eu que sou tão fiel aqui ao seu lado. Agora você vai dar esse lugar para um assassino do seu próprio filho? Depois de algum tempo, um grande limousine, um grande carro, chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão. Isso aí é a soberania. Nós não queremos que Deus faça nada por pessoas mais indignas do que nós. O evangelho social não quer permitir que as meretrizes e os ladrões entrem no reino dos céus. Mas acontece que o evangelho mesmo não está com a sociedade. A sociedade não tem evangelho. Hoje eu ouvi no rádio a estas mães, milhares de mães, que estão construindo a sociedade brasileira. E eu disse comigo mesmo, falei em voz alta, que sociedade essas mães estão construindo? Que sociedade?
Ali estava o poder da soberania mudando todo o quadro, sem se importar com quaisquer razão, com quaisquer críticas, quaisquer imposição. Ninguém, nem mesmo o Supremo, o juiz, podia interrogar, porque o rei é soberano. Ele pode mudar a situação. Ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado e põe para sentar com os príncipes na mesa. Aí então o rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse: venha, meu filho, venha. Venha, meu filho. Vamos para casa comigo, para o palácio. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Colocou o manto do rei ao redor dos seus ombros e ele disse: de agora em diante você é meu filho. Você é o meu filho. Você é Jesus. Porque ele teve pena. Isto é que é a graça. Este era eu. Este era você. Nós matamos o Filho de Deus com os nossos pecados. Nós éramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados nas celas do mundo. Deus nos lavou com o sangue de seu próprio Filho e nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora diz: venha, venha, meu filho. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia. E nós iremos para casa para vivermos com Ele. Todas as anotações foram destruídas. Não podemos ser julgados mais. Elas foram queimadas. Ele as colocou no mar do esquecimento e não se lembra mais disto. Não é de se admirar que podemos cantar: sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido, mas Ele me achou. Nós vemos 3 etapas na vida de Jó. 3. A primeira, bem. A segunda, péssima, terrível. Houve uma mudança para pior. Porque quando você vê uma mudança para melhor, você anima. Você grita, você glorifica, você regozija. Mas e quando você vê uma mudança para pior? Houve uma mudança para pior. E muito pior. Houve uma mudança para uma desgraça. Um abismo. Uma nuvem negra caiu sobre aquela família. E a morte começou a acabar com tudo. Acabar com os filhos, com o gado, com tudo que possuía. Começando pela sua saúde. Ele ficou leproso. Ficar leproso naquela época seria como ser adético agora. Aidético. Pense nisto. Mudança para pior. E as pessoas, há muitas pessoas quebrando as suas cabeças com o segredo dos 7 trovões. E um dos principais segredos dos 7 trovões está nisso: regozijo na tribulação, regozijo na aflição. Esse é um dos principais segredos que estão ali dentro dos 7 trovões.
regozijar-se na tribulação, na contradição, permanecer firme na hora do escândalo. Lá estava dentro do coração de Maria estes segredos. Por isso que ela não se escandalizou com a mensagem do anjo, quando ela viu seu filho crucificado, derrotado, lá no Calvário, sangrando nas mãos de escarnecedores, quando a mensagem do anjo foi esta: ele será forte e poderoso. Mas sabia ela que esse filho teria que descer a tão baixo nível para depois subir? Nós queremos ir para os céus, irmãos. É a maneira nossa, é a maneira social. E Deus trabalhará com cada um. São pais de famílias provando vergonhas dentro de casa. Pais e mães que criaram seus filhos, suas filhas, com maior zelo, com maior carinho, com a maior responsabilidade possível, vendo-as agora jogadas nas mãos do inimigo, e eles não podem fazer nada. Não se pode fazer nada. Fazer o quê? Eu sumo no mundo? Não apareço mais com essa gente? Eu morro? Eu faço qualquer coisa assim? O que eu vou fazer? Eu tenho que tolerar isto? Estou suposto a suportar isto? Mudança para pior. Depois que nós recebemos esta mensagem, as nossas vidas ficaram muito mais difíceis. E depois que Abraão recebeu a promessa, sua vida ficou muito mais custosa. Depois que Maria recebeu a mensagem do anjo, sua vida ficou tão custosa que ela não podia nem mesmo entrar na igreja. Ela ficou grávida. E a sociedade não podia aceitar aquilo, com razão. Ela ficou grávida antes de se casar. E pela lei ela deveria ser apedrejada. Viu só como Deus está sempre trabalhando fora da sociedade? Faça um exame nesse sentido das Escrituras e ver se alguém foi salvo pela sociedade. Pelo contrário, a sociedade crucificou a Cristo. Mas houve uma mudança final. Do pior para o muito, muito melhor. Para o excelente, para o maravilhoso, para o melhor do que o primeiro estado que foi bom. Virá uma mudança. Deixa o mar sacudir. Descanse, Ruth. Descanse aos pés de Boaz. Ele não terá sossego lá nos céus, enquanto não te redimir, enquanto não te buscar, enquanto não te levar. O sofrimento de Jesus não terminou lá na cruz.
porquanto o seu ministério não foi encerrado com sua morte. Ele continua gemendo, ele continua chorando sobre a Jerusalém, ele continua tendo compaixão dos pobres, dos órfãos, dos necessitados, ele continua intercedendo dia e noite, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele é o mesmo de ontem, então ele ainda é varão de dores, ele ainda é homem experimentado nos trabalhos, ele ainda toma sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, ele ainda tem cicatrizes, ele ainda tem pisaduras, pelas quais nós fomos sarados. Ele ainda expulsa demônios, ele ainda liberta, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele ainda muda corações, ele pode transformar um coração duro, empedernido. Ele ainda pode lavar ladrões. Paulo usou esse termo, mas haveis sido lavados, ladrões, adúlteros, afeminados, sodomitas. 1 Coríntios 6, mas haveis sido lavados e justificados. Ele ainda pode. Ele ainda pode. Ele ainda pode dizer: levanta-te. E o filho pródigo dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra os céus e a terra, contra ti, Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a soberania lhe dá um anel, lhe dá sandálias, lhe dá roupa limpa, lhe dá o manto do filho. 3 etapas também na vida do filho pródigo: uma boa, outra desgraçada, outra gloriosa. A igreja não quer isto. Aqui tem a história daquela mãe corça. Está na mensagem: e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. A partir do parágrafo 149, o profeta diz: eu costumava caçar com um sujeito em Nova York, em New Hampshire. Antes de mais nada, ele era um bom caçador. Seu nome era Bert. Ele era um inglês. E seus pais atalharam aquilo, onde eles chamam Jefferson Knot. Através dali, e além para Carroll Knot, e separaram na madrugada. Havia um índiozinho a pouca distância dele também, mas ele era um dos melhores atiradores que eu já tinha visto, e um dos melhores caçadores. Você nunca precisa se preocupar ao sair caçando com ele. Ele sabia onde ele estava. Eu costumava gostar de caçar veados ali, e eu ia cada outono caçar. Ele era um caçador tão bom, mas ele era o homem mais cruel que eu já encontrei em minha vida. Ele tinha olhos como um camaleão, e ele apenas, aqueles tipos, vocês sabem, igual as mulheres tentam pintar seus olhos hoje, espécie de camaleão,
Bem, ele realmente tinha aquele tipo de olhos. E aquilo não parecia como humano para mim. E assim eu sempre tinha uma espécie de ódio em olhar nele. E por que anda com ele, irmão Branco? Ele era tão magro. Vocês sabem, viam-se aqueles olhos lateralmente. E ele amava ser desprezível. Ele atirava corças daqueles pequenos viadinhos, apenas para me fazer sentir mal. Mas, irmão Brana, por que você ainda anda com esse homem? Agora aqui está a diferença. Eu ando com ele porque eu vou salvá-lo. Agora você está andando com ela para salvá-la ou ela que vai te levar para o abismo? Aí tem uma diferença muito grande. O irmão Brana andava com o Davi, andava com esse Bert, mas veja só, que influência o Bert teve sobre o irmão Brana. E que influência as companhias suas. É completamente diferente, não é? E ele amava ser desprezível. Ele atirava corças daqueles pequenos viadinhos apenas para me fazer sentir mal. E ele dizia: "Oh, pregador, você é como o restante deles. Você é um coração de galinha. Você poderia ser um bom caçador se não fosse um pregador." Eu disse: "Eu estou caçando almas, Bert." E eu disse: "Você tem uma que está perdida, Bert." E ele: "Pegue a próxima para você." Disse: "Billy, você está certo, mas," disse, "não fale este tipo de coisa comigo, tá?" Assim ele atirava aquelas pequenas corças e aquilo me fazia sentir mal. Agora, está certo para matar uma corça, se a lei permite, agora do tamanho, o sexo, exatamente como a lei diz. Eu fui diretor de caças por muitos anos, mas olhem, Abraão matou um novilho e o ofereceu a Deus, e ali nada havia sobre matar corças, se a lei dizia. Mas não apenas atirá-los e deixá-los caídos ali, e agir com esperteza sobre isto. Está errado em fazer isto. Então eu simplesmente digo isto para justificar minha caçada aos irmãos aqui. Vejam vocês, de tal forma que vocês vejam o que eu estou tentando dizer. Agora vejam isto, que nós encontramos este homem. Um dia subi até lá, minha esposa e eu estávamos juntos. E ele tinha feito um assovio pequeno que soprava e soava como pequenos veadinhos chorando. Vocês sabem, um barulho engraçado e impensado que eles fazem bem, tão logo nascem, não é? E eu tinha estado trabalhando e eu não tinha terminado em tempo na reunião e eu fui caçar com ele. E ali a primeira vez que houve um tiro naquele campo, aqueles rabos brancos, você pensou, Rondine foi artista de escape, ele era um amador para eles, e a primeira coisa, você sabe, todos eles poderiam esconder, e se houvesse lua clara, eles pastariam à noite, ou estariam sob a capoeira ou alguma coisa, e eles não se moveram. Então nós vimos aquele dia, e eu disse: "Bert, você não vai usar aquele assovio." Ele disse: "Pregador, você é coração de galinha." Disse: "Agarre o próximo para você mesmo." E começamos e colocamos alguns sanduíches em nossa camisa. E nós estávamos caçando, estávamos indo caçar até por volta de meio-dia, em cima, ao redor da beira do topo da área presidencial, e então separar e descer de volta. Se achássemos um veado, nós saberíamos onde ele seria abatido. Nós iríamos e o arrancaríamos em 1 ou 2 dias e o penduraríamos. Assim havia cerca de 4 polegadas de neve, ou 6, alguma coisa assim. Estava uma boa hora para seguir a trilha. E nós começamos, fomos subindo a montanha, nenhum rastro. Não havia uma coisa. A lua brilhando à noite e veado. Bert estava na minha frente, guiando o caminho, e eu caminhava seguindo atrás dele. Quer dizer,
seguindo o perverso. O profeta guiado pelo perverso. E ele parece ter se assentado assim. A neve estava seca. E ele começou a voltar, e eu pensei que ele fosse comer o sanduíche, e logo partiríamos dali, pois estávamos então bem em cima da montanha. E ele chegou a voltar aqui. E comecei a pegar meu sanduíche, e comecei a achar um lugar para colocar meu rifle. E comecei a pegar o meu sanduíche e olhei em volta. Ele havia trazido aquele pequeno assovio que eu pensei, rapaz, é jogo sujo fazer aquilo. Assim ele tomou o apito e olhou para mim, aqueles olhos de camaleão, e olhou para mim. Ele colocou o assovio na boca assim, e eu disse, Bert, você não faria uma coisa dessas, faria? Ele disse, e ele soprou assim. E, para minha surpresa, cerca de 50 jardas de mim, do outro lado, estava uma grande corça. Agora, a corça é a mãe. É a mãe. Se fala tanto na mãe. E ali estava ela, com seus grandes olhos castanhos e seus ouvidos aguçados. Vejam, ela ouviu. Agora, ela era a mãe. Vejam, os seus filhotes estavam chorando. E assim não importava se o resto deles saísse ou não. Havia algo nela. Ela era a mãe. Então Bert olhou assim, soprou novamente, bem devagar. Aquele assovio imitava os filhotinhos dela. E aquela corça andou diretamente para fora em direção à abertura. Agora aquilo não era normal, era muito anormal sair daquela maneira. E ela olhava em volta com a grande cabeça levantada e seus olhos olhando ao redor. Após algum tempo, quando o caçador mexeu-se para pegar a espingarda, ela tinha visto o caçador. Usualmente eles apenas apareceriam e iriam, correndo, sumiriam. Vocês sabem como é, rapidamente. Mas vocês sabem, ela jamais se moveu. Ela apenas parou e olhou para ele de lado. Tinha virado sua cabeça e olhado. Meu Deus! Eu pensei, Bert, você não pode fazer isto. Tem que haver uma mudança aqui. Vejam, ela não estava ligando com a coisa alguma. Ela não estava com hipocrisia. Ela não era uma mãe hipócrita. Só que a mãe não pode se enganar. Porque ela pode levar um tiro, não é? Ela não estava agindo. Ela estava nela. Ela era sua mãe. E aquele filhote, não importava se custasse a sua vida, ele estava em apuros. Ela tentava achar aquele filhote que estava clamando por ela. Ele estava em apuros para ela. Ela era o instinto nela. Ela era mãe. E ela viu o caçador. Porém, sua mente não estava no caçador. Estava no filhote em apuros. Aquele pequeno veado. É por isso que ela não correu. E assim ele puxou a trava de segurança para baixo, sobre este 3006. Ele era um atirador certeiro. Ele apontou o rifle para baixo. Eu virei minha cabeça. Eu não poderia impedir aquilo. Eu não poderia olhar para ele. Pensei, apenas 2 minutos mais e ele explodirá seu coração leal, tentando encontrar seu filhote que estava em dificuldade, sabendo que o caçador estava esperando bem ali na moita. E ele explodiria aquele coração leal diretamente, com aqueles 180 grãos de chumbo ali. Ele era um atirador mortal, ele apontou. Eu pensei, eu não posso olhar isso.
eu virei as costas e eu disse: Senhor, ajude-o, que ele não faça aquilo. Faça uma mudança aqui, meu Deus. E eu fiquei muito sentido. Aquela pobre mãe parada ali, procurando seu filhote. E eu sabia que ela não estava ligando com coisa alguma. Ela era uma mãe. Ela teria corrido em qualquer outra ocasião. Ela não teria levantado e nós indo por ali. Porém havia algo nela que lhe deu aquela coragem. E eu esperei, e a arma jamais disparava. Bem, eu preocupei. O que aconteceu? E eu esperei, então eu virei bem devagar. E vi a Costa de pé ali. Ainda estava olhando para ele. E eu olhei para o cano da espingarda. Ele estava indo assim. Ele tentava fazer pontaria e não podia fazê-lo. Ele atirou a arma no chão e olhou em volta para mim, e aqueles grandes olhos tinham mudado. Aleluia! As lágrimas corriam em suas faces. Ele me segurou pelas pernas da calça e disse: Billy, conduza-me para aquele Jesus de quem você tem falado. Ele mudou meu coração. O que era aquilo? Ele viu algo real. Aquela mãezinha corsa teve que demonstrar uma fidelidade, uma real lealdade, que fez com que aquele cruel caçador, que tinha o pior coração que jamais vi, não foi um sermão que eu preguei que mudou o seu coração. Foi o que ele viu, algo que era real, não era inventado, não era um engano. Aquela era uma mãe genuína, procurando pelo seu filhote, e aquilo levou a Cristo. Foi aquilo que fez a mudança. Ele é um diácono na igreja ali agora, um maravilhoso cristão, porque ele viu algo que foi imposto, não era manufaturado. Fiquemos de pé. Eu quero saber se há alguém aqui esta noite que alega ser um cristão, talvez um membro de uma boa igreja, de um grande número de pessoas, mas mesmo assim você sabe no fundo do seu coração que você não alcançou a cristandade em seu coração, que você não foi mudado, nascido dentro dele, como aquela mãe estava, corça, nasceu para ser mãe, ela era mãe de um extremo ao outro. E você gostaria de tornar-se um cristão real, igual aquela mãezinha corça era mãe? Poderia você levantar sua mão e dizer: ore por mim, irmão Branham, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Todos em volta, em cima, todos os lugares onde as mãos são levantadas. E que Deus abençoe a cada um, que Deus esforce o coração de cada um, que Deus mude o seu quadro, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ele mudou o coração de Saul, ele mudou, ele muda, ele mudará, em nome de Jesus Cristo. Senhor, te dê esta bênção agora. Amém, Senhor, amém. Abençoe um ao outro e venha orar amanhã, se Deus permitir.